e Deus mostrando a sua fidelidade, o seu amor a cada dia conosco. Quero trazer uma palavra a você que está aí ao vivo e você que está aqui conosco, presencial, sobre 7 lições do rei Salomão. Na primeira ministração, eu falei de 10 lições. E eu vou procurar não repetir nenhuma, a não ser a última. A não ser a última. Porque eu julgo que há coisas que elas precisam ser repetidas para dobrarmos o nosso coração. Eu quero dizer a você que chegou aqui pela primeira vez, deixa Deus trabalhar na tua vida. Abra teu coração para Ele. Às vezes nós chegamos na igreja, queremos receber de Deus, mas o nosso coração está muito distraído. Tem tanta coisa que está ocupando nossa cabeça. São dúvidas, preocupações, o dia de amanhã. E a Bíblia diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, o que Jesus estava ensinando em Mateus 6 é, você precisa se focar na sua vida, no seu presente. Você não pode viver sempre ansioso, sempre preocupado. Você tem que se focar no seu presente. Então, eu peço que você procure desconectar um pouco daquilo que você tem para resolver essa semana. Eu sei que certamente Deus vai te ajudar. Amém? Glória a Deus. Se eu começasse a pensar sobre o que eu tenho que fazer essa semana, o que eu tenho que resolver essa semana, eu ficaria, como diz o Cláudio Duarte, eu acho que 1 hora na caixa do nada. Só estou pensando o que eu tenho que fazer. Ficaria muita coisa. Então nem vou pensar no amanhã. Vou viver o hoje. Amém? Vou viver o hoje. Descansar o coração. Deixar Deus falar com a gente. E eu sei que vai ser muito especial hoje aqui. Glória a Deus. Bem. Abra a tua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 1. Eu quero ministrar essa primeira lição, que está em Eclesiastes capítulo 1, verso 4 ao 7. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe grandes verdades que marcam a nossa vida. E que se cumprirmos esses princípios, certamente seremos abençoados. Há pessoas que pensam que podem ser abençoadas sem cumprir princípios. A fé é muito importante, mas se a sua fé não estiver baseada em princípios, a tua casa cai. Quando Jesus ele falou sobre a casa construída na areia e a casa construída sobre a rocha, ele estava falando de princípios, porque princípios são estacas em uma construção. Princípios são colunas. Não há como você ter um grande telhado sem ter colunas. Deus pode abençoar você tremendamente, mas sem princípio, você não prospera. Sabe, um grande erro que é ensinado para as pessoas na igreja? Meias verdades ensinadas na igreja. Por exemplo, que você vai prosperar e sair das dívidas se você só dizimar e ofertar. Você vai dizimar, vai ofertar 15, 20 anos e não vai sair das dívidas. Porque estão lhe ensinando apenas uma parte do princípio. E o princípio de não ficar devendo coisa alguma. Que você se torne escravo do seu credor quando faz uma dívida. E o princípio da excelência. E o princípio da sabedoria, de buscar a direção de Deus para ver se é de Deus ou não é de Deus. E o princípio de poupar do trabalho
Há tantos princípios. Então, não basta apenas 2 princípios. Tem uma série de princípios que eu tenho que viver na minha vida. E não é difícil. Nós pensamos que é difícil algumas coisas. E eu digo para você que depois de um tempo elas se tornam hábitos na sua vida. Mas, profeta, então ofertar e dizimar não ajuda? Ajuda. Com princípio. Sem princípio, não. Tem que ter princípio. Amém? Tem que ter princípios estabelecidos, bem firmes. Eu conheço gente que dizima e está endividado. Gente que oferta e está endividado. Porque essa é uma parte do princípio. Tem outros princípios que também têm que ser seguidos. E um não pode omitir o outro. É por isso que Jesus falou. Jesus falou assim: vocês ordenam a dar o dízimo da hortelã e do cominho. E isso não pode ser ignorado, mas vocês esquecem a misericórdia. O que Jesus estava dizendo é importante dizimar, mas vocês não podem esquecer dos outros princípios. Compreende? Isso faz sentido para você? Eclesiastes capítulo 1, verso 4 ao 7 diz assim: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Esse texto está falando que tudo que Deus criou cumpre o seu propósito. Tudo que Deus criou. Ou seja, a terra permanece, o sol que se levanta, que se põe, o vento que tem os seus circuitos, os rios que vão para o mar, e o mar nunca se enche. O que Salomão está dizendo é tudo que Deus criou, Ele criou para um propósito, absolutamente tudo. E as coisas funcionam para um propósito. Só que a questão é, não podemos nos tornar o que precisamos, permanecendo o que somos. O homem, ele precisa se ajustar para o propósito que Deus tem para a vida dele, para que as coisas funcionem. Ou seja, eu tenho que mudar para cumprir o propósito. Eu não posso me tornar o que Deus, Ele me criou para ser, se eu não me ajustar ao seu propósito. Tudo que Deus criou, Ele criou para um propósito. E tudo funciona, porque está no propósito. Quando o homem não está no propósito, ele precisa mudar, até alinhar-se ao propósito e as coisas funcionarem na vida dele. Então, se tem algo que não está funcionando na tua vida, é porque tem um ajuste a ser feito. Tem alguma coisa que não está trabalhando, sabe, não está bem alinhado. No profético nós usamos a palavra alinhamento. Alinhamento é você estar no centro da direção de Deus e estar debaixo de uma palavra de Deus. Daí você está alinhado. Quando uma pessoa está desalinhada, as coisas não funcionam, não fluem, não prosperam como deveriam na vida dessa pessoa. Se uma pessoa ela é rica, mas ela não é feliz dentro do casamento, dentro do lar, tem uma coisa desalinhada na vida dela. Ela pode estar alinhada financeiramente, mas está desalinhada na família. Porque o verdadeiro alinhamento vem quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E compreender esse princípio vai mudar a nossa história. Por isso, não podemos nos tornar o que precisamos, permanecendo o que somos. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar para que as coisas funcionem na minha vida. Essa é a primeira lição que Salomão me ensina aqui nessa palavra. Porque pelo Espírito Santo ele conseguiu compreender que tudo aqui nessa terra funciona. E funciona porque está cumprindo um propósito. Se não está funcionando na tua vida, é porque talvez você não esteja no propósito.
todo desalinhar é um problema. Salomão disse que o que falta não pode ser contado. Você não tem como contar se está faltando algo. Por isso, se algo está desalinhado na tua vida, não está funcionando, é porque você tem algum ajuste para fazer na sua vida. De repente, você é o tipo de pessoa que, sabe, você acerta em 9 de 10. A sua vida está assim, 9 de 10. Mas tem uma área que você não está conseguindo mudar. Uma área que não está funcionando. E você tenta daqui, tenta dali, ela anda por um tempo, depois ela já cai. Há algo a ser alinhado na tua vida. Não está cumprindo o propósito, porque Salomão ele entendeu que tudo que Deus cria funciona bem, porque está no propósito. O homem, para alinhar-se ao propósito e funcionar bem, ele precisa estar atento ao que Deus quer para a vida dele. E isso só é possível se você olhar para dentro dos princípios da palavra. Algum princípio que você está deixando. Talvez você diga assim, não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. A quebra de um princípio está permitindo que o mal entre na tua vida. A quebra de um princípio está fazendo o inimigo ter uma certa legalidade espiritual que não deveria estar tendo. As coisas deveriam estar funcionando. Há pessoas que cumprem quase todos os princípios. A única coisa que falta para eles é Jesus. É por isso que, por mais que eles tentam, não alinham. Porque está faltando Jesus, que é a pedra principal. Ele é a engrenagem maior. Essa não pode faltar de forma alguma. Sabe, é a peça indispensável para a nossa vida. Segunda lição que Salomão nos ensina pelo Espírito Santo, está lá em Provérbios 11, 22. E agora você vai se chocar um pouco com essa palavra. Provérbios 11, 22, olha o que está escrito lá. Não se assustem, isso está aí na Bíblia. Talvez você diga, eu não sabia que isso estava na Bíblia. Não, mas isso está na Bíblia. Provérbios 11, 28, como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. O que quer dizer isso, profeta? Significa que tanto a mulher quanto o homem tem que se enxergar. O que isso significa? Significa que você precisa se enxergar. Há coisas que pode parecer que está bom para mim, mas os outros não estão vendo que está bom. Pode ser bom para você, mas a tua família está reclamando. Pode ser bom para você, mas o Espírito Santo não está muito feliz contigo. Há coisas que nós precisamos nos enxergar. A Bíblia diz que, como uma joia de ouro no focinho de uma porca, assim é uma mulher bonita, mas que não tem discrição. Ou seja, por ela, sabe, não ter noção, ela está gerando ciúmes aonde passa, ela está sabotando o seu próprio relacionamento, ela está criando inimizade por onde ela passa, porque ela não tem discrição, ela não tem sabedoria. Não, mas quem está perdendo é ele se me deixar. Você também está perdendo. Ou seja, não se enxerga. Não se enxerga que está envelhecendo. Não se enxerga que está perdendo a família, está perdendo o casamento. Não se enxerga que está se endividando. Não se enxerga que já não ora, não busca. Já não está quase vindo mais na igreja. Não está se enxergando. Pode ter dom, pode ser formoso, pode ser formosa, pode ter muita genialidade, pode ser uma pessoa muito inteligente com alto QI, pode ter um bom emprego, um bom carro, pode ser muito ligeiro para fazer negócios, mas não está enxergando as coisas que estão ruindo ao seu redor. Por isso você tem que se enxergar.
E nós temos um problema de nos enxergar, porque a única maneira de nos enxergarmos é quando entramos na presença de Deus. E tem uma segunda maneira, quando você vai lá no fundo do poço. Daí você se enxerga também. Algumas pessoas só dão valor quando perdem, certo? Algumas pessoas só vão valorizar a família, só vão valorizar a saúde quando já não tem mais nada. E tudo por quê? Porque nunca se enxergaram. Nunca viram o que estava ruindo ao seu redor. Só olhava para si. Só para dentro. Não foi capaz de olhar nada que estava acontecendo na volta. Há pessoas que estão vivendo verdadeiros naufrágios. É o Titanic da vida. Porque a pessoa está olhando muito para si e não está vendo que as pessoas à sua volta estão pulando do barco. As coisas não estão bem. O tempo está passando. E ela está só perdendo. Mas ela não enxerga isso. Sabe, que Deus nos ajude a não chegarmos no fundo do poço para reconhecermos aquilo que estamos perdendo. Para reconhecermos aquilo que está errado na nossa vida. Que não seja necessário Deus colocar a mão sobre a nossa vida. A Bíblia diz que quando Jonas estava lá no ventre do peixe, depois de ter desobedecido a Deus, ele se deu conta que estava errado. E a Bíblia diz que quando ele se arrependeu, depois de 3 dias no ventre daquele grande peixe, então Deus usou de misericórdia com ele. Puxa, ele quase morreu, ele não estava se importando, ele estava dormindo lá no navio, descansado. Todo mundo apavorado, que ia perder a vida, e Jonas estava tranquilo, dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Quero dizer uma coisa para você, comece a se enxergar mais, comece a ver aquilo que está errado na sua vida. Até quando você vai ignorar que você está com um problema real dentro de casa? Até quando você vai ignorar que as coisas não estão bem no teu relacionamento com Deus? Até quando você vai conduzir a tua vida desse jeito, sem resolver as coisas? Você acha que vai conseguir isso por muito tempo? É como eu disse, ou Deus te revela na presença dEle, ou você vai ter que chegar ao fundo do poço, para poder reconhecer isso. E algumas pessoas, infelizmente, elas vão viver essa experiência, por não se enxergar. E esse texto aqui mexe muito comigo, como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Diga para a pessoa que está ao seu lado, às vezes, nós somos os últimos a descobrir o feijão no nosso dente. É assim, não é? Está sorrindo para todo mundo. Usando máscara. É. E geralmente quem é que fala para a gente que a gente está com feijão no dente? As pessoas que estão próximas, né? Tem gente até que botou a mão no dente assim. Eu não vou falar, Senhor. Eu vou falar. Não vi. Mas quem está próximo é que vê. A gente não vê. Por isso que nós temos que pedir a Deus, Deus, mostra o que está errado. Mostra o que está errado, mostra o que não está saindo bem. Eu estou vendo, as pessoas estão se afastando, todo mês eu estou tendo uma perda financeira, eu tenho que estar usando o dinheiro da minha poupança.
Senhor, mostra o que está acontecendo. Eu não consigo mais ter relação com os meus filhos, não consigo mais, estar próximo da minha esposa, minha vida está uma droga, não consigo, o que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo na minha vida, eu não posso viver assim. Você precisa se enxergar, você precisa se enxergar, você precisa pedir a Deus, Deus, tem alguma coisa errada mesmo, eu preciso me dar conta o que é que está acontecendo na minha vida, isso está errado, isso não é normal. Terceira lição que Salomão nos deixa, está lá em Provérbios 26, do verso 13 ao 16, olha o que está escrito ali. Provérbios 26, do 13 ao 16, diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas, como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Há pessoas que estão com a sua imaginação sequestrada. Eles estão tão pensando no que há lá fora, que eles não tomam uma iniciativa de enfrentar aquilo. Há pessoas que estão em verdadeiros cativeiros espirituais e mentais. A pessoa pensa, puxa, está tão difícil hoje de abrir uma empresa, mas todos os dias está sendo aberta a empresa. Mas você diz, não, tem um leão lá fora, eu não vou abrir. Todos os dias se vê notícia, é o dólar que está instável, é a economia do país, é o problema mundial, é a guerra, é não sei o quê. Sabe de uma coisa? Eu vou ficar preso em casa, porque a qualquer momento Jesus pode vir. A pessoa, ela está pensando tanto no leão lá fora, que ela não está, pedindo a Deus uma inspiração para vencer em meio à dificuldade, em meio à guerra. Deus me deu uma palavra essa semana extraordinária. Deus me disse que no meio da guerra, nós precisamos criar. No meio da dificuldade, a inspiração, a intervenção, o sobrenatural de Deus são totalmente necessários. Eu não posso simplesmente, manter a minha imaginação cativa nas circunstâncias que estão ao meu redor. Eu não posso deixar o diabo sequestrar a minha imaginação. Foi feito um estudo com mais de 5.000 crianças. E esse estudo, essa pesquisa, acompanhou essas crianças até a fase adulta. E foi feito uma porcentagem que dessas 5.000 crianças, mais de 30% eram gênios. Isso significa então, mais de 1.500 eram gênios. Alto QI, alta capacidade de criar. Depois, quando essas crianças ficaram adolescentes, foi feito um novo estudo com todos eles, foi feito um monitoramento. E baixou de 30% de gênio para metade, 15%. Então, esse estudo acompanhou até a fase adulta dessas crianças. Quando eles se tornaram adultos, apenas 2% continuavam gênios. Ou seja, a criatividade e a genialidade estavam sendo abafadas. Eles não deixaram de ser gênios, mas deixaram de ser criativos, porque a falta de criatividade é um comportamento aprendido. Você sabia disso? É um comportamento aprendido. O que significa? Que o sistema que está nesse mundo é para tornar as pessoas cada vez mais bloqueadas, para que elas não criem, para que não façam coisas novas. É por isso que nós vemos
poucos sendo prodígios, mas Deus criou a maioria com essa genialidade, com essa capacidade de criar. Mas como é que uma criança vai criar se ela fica o dia inteiro na frente da televisão? Todas as ideias estão sendo passadas à televisão para ela. Então ela não se esforça para criar nada. Sabe, a falta de criatividade é o sistema que está no mundo. Agora, quando você se conectar a Deus, porque eu perguntei para Deus esses dias, eu perguntei para Deus, Deus, por que tem tanta gente que me copia? Eu perguntei. Falta de criatividade? Sabe? Esses dias abriram um canal com o meu nome e pegou um dos meus vídeos, em 15 dias estava com 1 milhão de visualizações. Disse, meu Deus, pegou o meu vídeo. Pegou o meu vídeo. Esse canal não é meu. Eu fiquei pensando assim, puxa, a falta de criatividade das pessoas, elas têm que copiar. Elas têm que usar o que você tem. Você tem que entender uma coisa, querido. Preste atenção nessa palavra. Quando nós nos conectamos a Deus, nós recebemos inspirações, nós podemos criar saídas por causa da mente de Deus que é comunicada a nós. O que eu estou dizendo é que existe uma saída para esse teu problema, existe uma inspiração de Deus para você sair da crise que você está. Não deixa a tua imaginação ficar sequestrada por esse mundo aí fora que tenta, sabe, bloquear a criatividade. Não, mas já inventaram de tudo, já fizeram de tudo. Não, Deus é um Deus de coisas novas. Eu sei que isso é muito louco que eu estou ensinando para vocês. Mas se alguém pegar essa palavra e pedir a Deus, Deus me dá inspiração para uma coisa nova, Ele vai dar inspiração para você para uma coisa nova. Não deixa a sua imaginação ficar sequestrada. Diga para a pessoa que está do seu lado, ainda que haja um leão lá fora, Deus pode me ajudar a vencer esse leão. Porque todo mundo diz a crise. E como é que tem gente ganhando os seus milhões? Na crise. É certo? Enquanto uns estão padecendo, enquanto se fala tanto em fome, tem gente aí, enfim, vencendo de todas as formas, e isso não é certo, gente. Deus tem isso para cada um de vocês? Deus tem para mim isso? Amém? Então, no meio da guerra, crie. No meio da adversidade, crie coisas novas. Quantos de vocês não quiseram já voltar no passado, né? Para, por exemplo, ter a ideia do WhatsApp. Já pensou? Eu sempre pensei assim, puxa, se eu tivesse essa ideia antes dele. Certo? Mas por que a gente tem que se apoiar nisso? Por que Deus não pode dar ideias novas para você? Amém? Por que Deus não pode colocar projetos novos, coisas que nunca foram pensadas e colocar na tua vida? E a palavra de Deus fala sobre isso. Então não deixa a sua imaginação ficar sequestrada pelo sistema e pelas circunstâncias que você vive. Pede a Deus coisas novas e Ele vai lhe dar. É que nem quando eu vejo algumas interpretações de sonhos, né? Eles vão nos meus vídeos, pegam as minhas interpretações e fazem igualzinho. Alguns até imitam, sabe? Infelizmente a gente tem caguetes, né? Esses dias eu vi um, mas imitando certinho. Eu disse, meu Deus, quem é que é o original? Diga para a pessoa que está ao seu lado, busque algo novo em Deus. A quarta lição está lá em Provérbios 4:23.
Eu vou dar uma apurada aqui. Provérbios 4, 23. Olha o que a Bíblia diz. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as fontes da vida. Você não vai se tornar um grande líder. E quando eu falo, todo mundo lidera em alguma esfera. Amém? Seja lá no teu trabalho, na tua família. Todos nós lideramos em alguma esfera. Se você não aprender a lidar com a rejeição, você não vai poder ser um grande líder. Jesus, ele soube lidar com a rejeição. E isso é muito difícil, irmãos, lidar com a rejeição. Porque a gente está acostumado, sabe, a ser aceito pelas pessoas. Gosta de ser aceito. Mas vai ter gente que vai te amar e tem gente que vai te odiar. Esses dias eu recebi uma mensagem de um grande líder da nação. Ele me mandou uma mensagem e ele disse assim: estou orando pela sua vida, porque eu sei das dificuldades de ter um ministério profético. E aqui você tem um amigo e tem um intercessor, ele colocou na mensagem para mim. E eu disse assim: glória a Deus, que eu aprendi a lidar com a rejeição. Porque se eu não tivesse aprendido a lidar, eu não estaria onde eu estou. Sabe, a gente quer ser aceito por todo mundo, e quando você não é aceito, você quer parar de fazer aquilo que você faz. Não é assim? Quantos na igreja começam a servir a Deus, e daqui a pouco começam a enfrentar lutas? Eu vou dizer para você, que tem enfrentado lutas dentro da igreja, e que muitas vezes você pensa em parar, pensa em desistir, porque você não se sente às vezes aceito dentro da igreja. Puxa, por que eu enfrento algumas lutas dentro da igreja? Eu vou dizer por que você enfrenta. É porque Deus tem um grande chamado na tua vida. Eu sei, às vezes dá vontade de correr, de largar tudo, de abandonar, mas Deus manda dizer para você: fica onde você está, fica firme em Deus, que você vai vencer isso. Jesus foi rejeitado, chamaram ele de príncipe dos demônios. Por que não vão me chamar de falso profeta? Por que não vão falar que eu sou enganador ou qualquer outra coisa? As pessoas falam e vão falar de qualquer jeito. O que eu vou fazer? Eu vou enterrar meus dons? Vou enterrar meus talentos? Vou me enfiar numa chácara e vou viver a aposentadoria? É assim? Vou enterrar o que Deus me deu por causa que tem uma meia dúzia que não gosta? Não, eu não posso fazer isso. Porque eu tenho muito certo o que Deus colocou na minha vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: as perseguições ou a rejeição deve tornar você ainda mais forte. Porque Deus tem algo muito grande para a tua vida. Ladrões não arrombam casas vazias. Certo? Isso significa o que então? Que você está guardando algo muito precioso aí. Você tem algo muito grande aí na tua vida. Quinto, Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. A quinta lição que Salomão, pelo Espírito, nos ensina é o domínio próprio. Quem não controla o seu domínio próprio está vulnerável. O diabo gosta de provocar. Amém? Eu sei, querido. Dá vontade de sair da graça. Senhor, um time agora. É só um cascudo e depois... Não, querido. Você não está vendo que estão tentando lhe provocar? Estão tentando fazer você sair, sabe, do seu lugar de domínio próprio, de controle emocional. As pessoas provocam você. Quantos crimes passionais existem por causa da falta de domínio próprio? Quantas pessoas, sabe, são provocadas? E você vai ser provocado, principalmente por gente que quer tirar você do sério. Eu sempre conto a história, né, que
Lá atrás, quando eu estava noivo da minha esposa, tinha um cara que me provocava muito. Ele olhava para minha esposa, assim, na minha frente. E a minha vontade, sabe? Até que eu entendi uma coisa, eu entendi que ele só queria, sabe? Ele queria roubar algo muito mais precioso do que a minha esposa. Ele queria roubar o meu destino. Há pessoas que querem roubar o teu destino, há pessoas que o diabo vai usar para roubar o teu destino. Sabe? Tirando você da rota que Deus tem para a sua vida. É por isso que te provocam. Quantas pessoas vão parar em caminhos errados, porque não conseguiram se controlar? E Salomão diz aqui, como a cidade derrubada sem muro, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. A Bíblia está dizendo, você é fraco por não conseguir controlar o seu espírito. Aí você diz assim, mas eu não consigo. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo lhe ajudar. Conta 1, 2, 3 e te afasta do mal. Amém? Te afasta do mal. Gente, o trânsito daqui de São Paulo é uma bênção. Amém? Vamos profetizar. Amém? Quem anda aqui já sabe, então vamos profetizar. O trânsito é uma bênção e tem gente que dá nos nervos. Amém? E o pior não é isso, tem pessoas que fazem o que é errado, cortam a sua frente, e depois quando você para no semáforo, baixam o vidro para ficar ali olhando. Aí tem que ficar firme ali, Senhor, graças te dou. Não é assim? Mas quantos crimes acontecem porque as pessoas não conseguem se controlar? Daí cruza na frente, a vontade dá é buzinar. Tem gente que perdeu a vida por buzinar, porque não consegue se controlar. Você sabe que é assim que funciona. Ou seja, nós precisamos nos controlar. Se você está sendo provocado no seu trabalho, saiba, estão tentando lhe tirar da sua bênção. Está sendo provocado dentro da igreja, estão tentando lhe tirar da tua bênção. As provocações vêm para nos tirar a derrota. Só para nos tirar a derrota. Não sai da bênção por causa de uma provocação. Em sexto lugar, Provérbios 13, 11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho, a aumentará. Dinheiro rápido, salta fora. Não, porque se você investir X, você vai ganhar 10 vezes mais. Veja a procedência. Hoje em dia, há muita gente levando golpe por causa disso. Sabe, gente, o trabalho diário, ele pode ser de grão em grão, como diz. Sabe? Pode ser de grão em grão, mas você está conquistando. Você vai colocar, muitas vezes, o dinheiro de uma vida, de 10 anos de trabalho, 20 anos de trabalho, sabe? Em uma coisa que você não conhece a procedência, ou uma coisa que é moda agora, mas que depois, lá na frente, você pode perder. Eu conheço muitas pessoas, eu tenho amigos que perderam tudo, porque caíram nessa conversa, sabe? Dinheiro rápido, lucros que nem as maiores ações dão para você, coisas estratosféricas. Você tem que desconfiar desse tipo de coisa, não cair nesse tipo de golpe. Querido, tenha o coração em Deus e pergunte para Deus tudo que você for investir, para que você não caia num laço. A Bíblia diz aqui, quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. Isso é um conselho. Um amigo meu, há um ano atrás mais ou menos, mora nos Estados Unidos, ele disse, olha, tem uma coisa aí que está dando muito lucro, e o lucro é 20% ao mês. Puxa,
Até o Banco Central dá para investir então, né? 20% ao mês? Você investe tanto assim, você vai ganhar. Eu estou ganhando tanto. Ele ficou bravo comigo que eu não entrei. Alguns meses depois, tudo deu errado. A maionese desandou. E assim tem muitos. A Bíblia diz: quem ajunta com o próprio trabalho vai aumentar. Ganho rápido, pergunta para Deus primeiro. Amém? E para encerrar essa palavra, gostaria de pedir para vocês, se puderem agora, ficar de pé. Nós já vamos agora também preparar a ceia. Eu queria repetir esse último tópico da minha primeira mensagem, porque eu sempre, as mensagens do domingo, uma é diferente da outra, sempre, o primeiro culto é diferente do segundo. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Para mim, orgulho, a Bíblia diz que o orgulho é o princípio da desgraça. Eu acredito que todos nós temos que ter confiança em nós mesmos. Isso é uma coisa boa, você tem que ter, sabe, confiança daquilo que você faz, de quem você é. Eu acredito nisso tudo. Eu só não acredito que nós devemos deixar de dar acesso ao nosso coração para Deus e para aquilo que vem de Deus. A pessoa orgulhosa, ela não dá mais acesso no coração. Ela não dá mais acesso a pessoas. Sabe, ela agora colocou uma porteira, um portão, e ela não permite mais que ninguém fale nada para ela. Eu até entendo algumas pessoas, quando a pessoa vem lá de baixo, sabe? A pessoa vem lá de baixo, conquista as coisas na vida, sabe? Ela tem uma história de superação, uma história de vitória. A pessoa viveu muitas coisas na vida e venceu. É realmente algo maravilhoso ouvir uma história dessas. O grande problema é ela pensar que ela não precisa mais aprender. O grande problema é ela pensar que ela não precisa mais ouvir ninguém agora. Que ela já está por cima, né? Ela está por cima, então ela que sabe, ela nunca está errada. E ela coloca tanta análise agora nas coisas que vêm de fora para dentro do coração dela, que pouca coisa cruza pelo coração dela. Pouca coisa cruza, pouco conselho, pouca direção de Deus. Sabe? Alguns por causa disso, eles não ouvem mais a ninguém. Não ouvem mais nem aquelas pessoas que amam ela e querem apenas ajudá-la, né? Ela está tão centrada nas verdades que ela conquistou na vida que ela não abre mais o coração dela. E esse é o problema, porque nem Jesus está cruzando agora, nem um anjo de Deus que vem e traz um conselho, ela ouve mais. Ela está totalmente fechada. E como eu falei na primeira reunião, vou falar aqui na segunda, certamente há pessoas que chegaram aqui hoje assim, sabe? Pessoas que o coração delas está totalmente fechado. Chegou aqui porque alguém convidou. Chegou aqui para cumprir um compromisso e sair por aquela porta. Chegou aqui para não desagradar a namorada, o noivo, o esposo, a esposa. Ou talvez apenas para fazer um teste. Eu não sei.
Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu acredito que essas verdades aqui, que estão na palavra de Deus, você pode dizer: eu já sei de tudo isso. E talvez você diga assim: não preciso de nada disso na minha vida, porque tudo isso eu já faço. E Jesus diz para você a mesma coisa que disse para o jovem rico: ainda te falta uma coisa, falta você me dar acesso. Jesus não queria empobrecer o jovem rico. Jesus só queria ter um acesso a ele. Jesus não pediu para ele uma oferta para o seu ministério. Jesus não pediu para o jovem rico, para o jovem rico simplesmente abandonar os seus amigos ou sair da sua terra. Jesus deu uma instrução simples para ele: pega tudo que tu tem e dá para os pobres. O jovem rico pensou: eu não posso. Ou seja, Jesus viu que apesar dele obedecer a algumas coisas, seguir algumas coisas e até ter fé como muitos de vocês têm, ele não estava aberto para mais uma instrução de Deus. Muitos de vocês não estão abertos a ouvir uma direção de Deus. E por não estar aberto a ouvir uma direção de Deus, você perde. É como eu disse: se você ouvir a voz dele, é melhor você abrir a porta, e ele vai poder cear com você. São tantas muralhas que nós levantamos na nossa vida. E eu sei, você levanta isso para se proteger. Eu sei. Você se levanta para se proteger, para ninguém tocar naquilo que você conquistou, ninguém tocar nos teus troféus, nas tuas vitórias, nas tuas conquistas. Você está certo, você conseguiu vencer, mas ainda te falta isso. Te falta ter uma comunhão com Deus. Te falta ouvir a próxima direção para a tua vida, que só Ele pode falar. Por isso, abra teu coração, dê acesso a Ele. Porque se você não der acesso a Jesus, você vai ter uma ideia de como está o seu coração. E a minha pergunta é: você tem ouvido pessoas? Ou você já não ouve mais ninguém? Deixou de ouvir? Esses dias aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu aprendi algumas coisas ao longo da minha caminhada. E algumas coisas assim que eu sou bem resoluto, sabe? Sou resoluto, mas ao mesmo tempo entendo que algumas posições não podem ser absolutas. E minha esposa falou uma coisa para mim, eu disse para ela: não, de forma alguma. De forma alguma, isso aí é impensável, é uma burrice, eu disse para ela. Aí quando eu cheguei no meu escritório, eu liguei para um pastor amigo meu. Eu liguei para ele: ó, minha esposa quer tal coisa, né? Essa é uma decisão importante, você é meu amigo, considero você. O que você acha sobre isso? Aí sabe o que ele me disse? Ele podia me agradar, podia me bajular. Mas ele disse: sua mulher está certa. Aí quebra com a gente, né? Aí eu liguei para ela e disse: ó, vamos fazer assim então, como você quer, tá tudo certo. Às vezes a gente aprendeu tantas coisas na vida, mas tem coisas que, sabe, Deus está querendo mudar no nosso coração. Deus está querendo dizer: não é desse jeito, não
não é assim. Sabe, tem coisas que você tem que ser mais flexível, tem coisas que você não pode pensar dessa maneira. Aí eu comecei a entender, sabe, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando as coisas vêm de Deus, a gente tem que dar acesso no coração. E você tem que dar acesso a Deus agora nesse momento. Ele quer cear com você, é uma coisa boa. Ele quer entrar no teu coração. Mas, profeta, eu acho que eu sou muito bom para ser crente, eu já sou crente. Mas há sempre coisas a serem mudadas. Deixa Jesus falar contigo aí. Sabe? Porque eu penso que as pessoas mais difíceis de converter são aquelas que já são boas demais. E às vezes a gente se acha bom demais. A gente acha que não faz mal para ninguém. É um bom pai, é um bom provedor, é uma boa esposa. Eu já sou bom demais. E a Bíblia diz que tudo isso não passa de trapo de imundícia quando você está diante da voz de Deus. Porque a voz de Deus vai mostrar para você que você precisa melhorar. Eu preciso melhorar. Amém? Vocês não estão falando com uma pessoa que é perfeita, porque eu tenho muitos erros. Mas eu identifico até hoje, eu tenho que estar sempre controlando isso dentro do meu coração. É muito fácil o orgulho nos dominar. Por isso, renda-se a Deus nessa manhã. Deus quer fazer uma coisa nova na tua vida. Por isso, abra a mão da tua defesa agora. Amém? Diga para Jesus, Jesus, entra aqui no meu coração. Eu quero cear contigo.